Vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos lá para Mateus capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Começamos hoje de manhã falando sobre ser o sal da terra, foi o que Jesus falou aos seus discípulos. Vimos que por causa do pecado o mundo está num estado de putrefação, e o Senhor nos deixou neste mundo, enquanto seus filhos, como sal desta terra, para que nós pudéssemos preservar o mundo da putrefação total, assim como o sal, ele preserva a carne da putrefação, e também estamos aqui para dar sabor a esta terra, através da mensagem do Evangelho e do nosso exemplo. E hoje nós vamos continuar, irmãos, falando agora à noite, sobre o que o Senhor Jesus continua falando ali aos seus discípulos, agora que, além de sal da terra, eles são também luz desse mundo. Mateus 5, verso 14 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar. Louvamos-te, Senhor, por tua palavra, ó Pai. Obrigado, Deus. E nesse momento pedimos ao Senhor que ministre os nossos corações através dela, falando conosco de maneira poderosa, ó Pai, nessa noite. Tua palavra, Pai, é alimento para as nossas almas. E é isso que nós desejamos, Senhor. Sair daqui alimentados por Tua palavra, fortalecidos no Senhor, para mais uma semana, Pai, de muita batalha, de muita luta, mas em Cristo Jesus já temos a vitória garantida, Senhor. Nós oramos por isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós vemos aqui que Jesus olha para os seus discípulos, depois de dizer que eles são sal da terra, agora ele diz: vocês são a luz do mundo. E veja que novamente Jesus está falando ali com os seus discípulos, os seus seguidores. Então somente eles são luz do mundo. Então imagine o mundo sem os seguidores de Jesus. O mundo seria apenas trevas. O que o Senhor Jesus está falando é justamente isso. O mundo está em trevas. E se os filhos do Senhor não estivessem nesse mundo, o mundo estaria em densas trevas e talvez não houvesse esperança para as pessoas deste mundo. Então o Senhor olha para os seus seguidores e diz: vocês são a luz do mundo. Veja que grande responsabilidade o Senhor dá para os seus discípulos. E essas responsabilidades também cabem a cada um de nós, pois somos discípulos de Jesus. Então, nessa noite, é como se o Senhor Jesus estivesse falando conosco, com cada um de nós aqui, que somos servos do Senhor. Vocês são a luz do mundo. O mundo está em trevas e vocês estão aqui neste mundo para trazer luz a este mundo. Mais uma vez, o que Jesus fala para os seus discípulos é que o mundo está em trevas. E esse diagnóstico de Jesus para o mundo é totalmente o contrário do que os homens se orgulham. Os homens se orgulham de terem alcançado quase que a plenitude do conhecimento. Desde o século XV e XVI, com o renascentismo, onde o homem vai buscar, ele busca o conhecimento organizado. Depois, lá no século XVIII, com o movimento europeu chamado Iluminismo, onde os homens vão dizer que o conhecimento é o que ilumina a vida do homem. O conhecimento do homem é o que transmite luz para ele. Mas nós vemos que toda essa busca pelo conhecimento humano não tem levado a humanidade para lugar nenhum. Como falamos de manhã, são muitos avanços que nós vemos na tecnologia, na ciência, na medicina, na filosofia, mas todos esses conhecimentos não conseguem trazer o homem para mais perto de Deus. Muito pelo contrário. Quanto mais os anos passam, parece que os homens estão cada vez mais distantes do Senhor.
E o motivo disso é porque os homens têm vivido para a satisfação do seu próprio prazer e têm se esquecido de Deus. O iluminismo, como exemplo, no século XVIII, todo o conhecimento que o homem buscou, todo esse conhecimento que ele vai dizer que é aquilo que transmite luz, uma das primeiras coisas que esse movimento cultural causou na Europa foi justamente o ataque contra a autoridade das Escrituras Sagradas. Começou a colocar em xeque o que a Bíblia diz, começaram a analisar a Bíblia de uma maneira racional, e todas as passagens bíblicas que falavam de milagres, todas as passagens bíblicas em que a ciência não consegue explicar, eles diziam que era mentira. A pessoa de Jesus foi dividida. O Cristo do Jesus histórico. O Jesus histórico realmente existiu, mas não fez milagre, não andou sobre as águas, não ressuscitou ao terceiro dia. O que existiu, na verdade, foi um Jesus que veio ensinar sobre o amor. E o Cristo que nós conhecemos, dizem eles, que foi uma simples invenção dos seguidores de Jesus, para que as pessoas acreditassem que ele era o Cristo enviado por Deus. A posição autoritativa, que antes era das Escrituras Sagradas, deu lugar à filosofia e ao pensamento humano. E com tanto conhecimento, irmãos, o mundo ainda continua em densas trevas. E cada vez que passa, as trevas são cada vez mais espessas. São trevas cada vez maiores. Mas Jesus olha para os seus seguidores e diz: vocês são a luz do mundo. Então, nesse mundo de trevas, irmãos, somente os cristãos, somente aqueles que seguem a Jesus, pode oferecer um conselho útil, o verdadeiro conhecimento que provém da palavra de Deus. Nesse mundo não existe nenhuma luz que possa iluminar o homem e que possa iluminar o caminho do homem de volta para Deus, a não ser a luz que provém do Evangelho de Jesus. E nós, enquanto igreja, somos guardiões dessa palavra. A igreja do Senhor é coluna e baluarte da verdade. Nós somos os guardiões dessa palavra. E o Senhor nos deixa neste mundo para agirmos como sal, e agora o Senhor diz: vocês precisam agir como luz, porque o mundo está em trevas. Uma coisa maravilhosa que nós precisamos lembrar é que essa luz que brilhamos não provém de nós mesmos. Nós somos como a lua, nós não emitimos luz própria, mas nós precisamos de uma fonte primária de luz. E essa luz é o próprio Jesus. Lá em João, no capítulo 8, versículo 12, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E o Senhor olha para os seus discípulos nesse texto e diz: vocês são a luz do mundo. Então nós somos aqueles que refletem a luz de Cristo, que é a verdadeira luz do mundo. Então o crente só vai funcionar verdadeiramente como luz deste mundo se ele estiver em total e completa comunhão com o Senhor Jesus. Senão ele não vai conseguir brilhar nesse mundo, porque nós não temos luz própria para emitir. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, verso 8, Paulo vai dizer assim aos irmãos: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então, além de termos recebido essa luz do Senhor, Ele agora nos torna emissores dessa luz. Nós sabemos que, quando nós servimos ao Senhor Jesus, nós compartilhamos do Senhor Jesus nas nossas vidas. Como o apóstolo Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo, irmãos, vivendo em nós, em algum sentido, nós somos também transformados naquilo que Jesus é. Se Jesus é luz e nós estamos em completa e total comunhão com Ele, nós também podemos ser luz neste mundo, emitindo a luz de Cristo que emana em nós, e nós estamos transmitindo essa luz para o mundo de densas trevas. Todo aquele que creu no Evangelho, todo aquele que creu em Jesus Cristo, tem o pleno conhecimento e tem a correta instrução de como se chegar a Deus,
que é através do Senhor Jesus. E o maravilhoso é que essa luz de Cristo, ela passa a ser parte de nós. Muitas vezes, algumas pessoas que se dizem cristãos, elas pregam o evangelho por meio de suas palavras, mas as suas atitudes demonstram totalmente o contrário daquilo que elas pregam. A sua conduta é uma total negação de tudo aquilo que dizem. E por isso, irmãos, o mundo não tem prestado muita atenção no que a igreja do Senhor tem pregado como mensagem para o mundo. Em primeiro lugar, porque a mensagem do evangelho tem deixado de ser pregada e tem dado lugar a várias outras mensagens que não têm nada a ver com o evangelho. E ainda tem essa segunda parte, que os cristãos não têm agido como luz neste mundo. Eles pregam como se fossem luz, mas eles agem totalmente diferente de alguém que é luz neste mundo. Um dos efeitos que a luz tem é dissipar as trevas e tudo quanto pertence a elas. Jesus, ele veio a este mundo justamente para isso, trazer luz a este mundo que estava em densas trevas. Lá em Mateus 4,16, diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz. E as trevas, irmãos, é algo que literalmente cega. A pessoa que está em trevas e nunca conheceu a luz, ela acha que para ela está tudo bem. E antes de Jesus, as pessoas viviam assim, achando que a vida delas era uma vida correta, era uma vida que agradava a Deus. E muitas vezes, quando nós conversamos com pessoas aí fora que não conhecem a Jesus, elas acham que a vida dela é uma vida correta, porque elas ainda não tiveram um encontro com a verdadeira luz. Enquanto a luz não se manifesta na nossa vida, nós não temos consciência das trevas. Achamos que estamos vivendo num ambiente iluminado, uma vida iluminada, mas o primeiro efeito da vinda de Cristo a este mundo foi justamente desmascarar as obras das trevas neste mundo. Desmascarar para os homens as densas trevas nas quais eles estão habitando. E o Senhor Jesus veio para isso. E nós continuamos neste mundo para continuar alertando os homens. O mundo está em densas trevas e sem Jesus as pessoas continuarão vivendo nas trevas e na escuridão. Uma outra coisa também que essa passagem traz para nós. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são a luz do mundo. Esse mundo as pessoas desse mundo estão divididas em duas categorias, irmãos. Ou eles são filhos da luz, ou eles são filhos das trevas. Ou a pessoa está na luz, ou a pessoa está na escuridão. Não existe o filho da penumbra. Ou é filho da luz, ou é filho das trevas. Não existem aqueles que estão nas sombras, né? Então lembre-se disso. Ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. Grande parte da nossa existência aqui nesse mundo, irmãos, ela é vivida sobre um tenebroso véu de escuridão, de pecado. As coisas ruins que acontecem nesse mundo são totalmente acobertadas pelas trevas e por isso as pessoas fazem tantas coisas más e não reconhecem a maldade que cometem. E mesmo, queridos, o interessante é que mesmo o homem natural, sendo pecador, sendo totalmente degenerado, escravo do pecado, esses homens ficariam plenamente envergonhados se as suas ações fossem expostas à luz, porque a luz, ela desmascara as trevas. Então, muitas vezes, a gente fala de Jesus para algumas pessoas, só que essas pessoas têm vivido uma vida tão distante de Deus que elas até se envergonham de vir para a igreja, elas têm medo do que pode acontecer aqui dentro, elas mesmas, quando são colocadas frente a frente com o evangelho, começam a reprovar as suas atitudes e têm medo de entrar na igreja. Eu não vou na igreja não, tenho medo. Eu conheci 2 pessoas no trabalho que era assim. Eu sempre chamei para vir à igreja e a pessoa tinha medo de vir para a igreja. Ah, mas eu nunca fui para a igreja. Ah, mas eu sou um pecador. Ah, mas eu faço tudo errado. Agora você reconhece que faz tudo errado, né? Mas você vive a vida do seu jeito. E as pessoas, realmente, quando se deparam com a luz, elas ficam envergonhadas com aquilo que elas fazem, porque a luz desmascara as trevas.
E o Senhor Jesus aqui está falando com seus seguidores. E enquanto seguidores de Jesus, irmãos, nós devemos nos assemelhar a essa luz que foi acesa. E sem demora, quando essa luz é acesa, as outras pessoas começam a pensar e se sentir envergonhadas quando estão próximas de nós. Quando nós estamos num ambiente onde ninguém conhece o Senhor e nós agimos como luz, as pessoas têm vergonha de ter atitudes erradas do nosso lado. Elas mesmas se recriminam por isso. Eu não posso agir assim porque tem um servo de Deus aqui, ele age diferente. A luz tem esse poder de fazer isso. Nós precisamos, como cristãos, ser como a luz que influencia o ambiente de trevas, trazendo plena clareza do que está no ambiente. Então, aquilo que o cristão faz é mostrar que aquele que não está em Cristo está no mundo de densas trevas. E vivendo em densas trevas, não há esperança para essas pessoas. Não há esperança de salvação vivendo em trevas. Essas pessoas precisam conhecer a luz de Cristo, que brilha através de nós, para que eles possam se reconciliar com Deus. Quando a gente olha para esse mundo de trevas, qual é o problema deste mundo? Qual é o problema da humanidade? Às vezes, nós colocamos o problema no outro. Tem se colocado o problema nos políticos, tem se colocado a causa do problema na desigualdade social. O mundo é assim porque o mundo é desigual, porque 1% da população tem 95% das riquezas do mundo e o restante é todo mundo pobre. Vamos acabar com essa desigualdade no mundo e o mundo será um mundo melhor. A causa de toda a tragédia que existe no mundo é essa, é a desigualdade social. Nós precisamos trazer igualdade, precisamos distribuir renda para o povo. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Temos ouvido bastante ultimamente, né? Mas esse não é o verdadeiro problema do mundo, irmãos. O verdadeiro problema do mundo é que os homens têm rejeitado a Cristo. Lá em João, no capítulo 3, verso 19. É isso que fala o texto lá. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E é por isso que muitas pessoas não se aproximam da luz, irmãos. Porque ele sabe que se ele se aproximar da luz, as suas más obras serão expostas e a luz reprovará as más obras dessas pessoas. Por isso que muitas pessoas querem distância de Jesus. Olhando para a palavra de Deus, nós nos lembramos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Eles queriam distância de Jesus, eles perseguiam Jesus, eles queriam matar a Jesus. Por que será que isso acontecia? Toda vez que Jesus se aproximava desses homens, quando a luz chegava perto deles, a luz de Cristo descortinava o pecado daqueles homens. Jesus expunha os pecados que estavam dentro do coração daqueles homens. Vários textos da palavra de Deus vai dizer, e eles arrazoavam em seu coração. E Jesus, em alta voz, dizia o que eles estavam arrazoando no coração dele. Pensamentos pecaminosos. É isso que a luz faz nesse mundo de trevas. A luz, ela expõe o pecado do homem. E a luz não somente vai revelar as coisas ocultas das trevas, mas ela também vai explicar a causa das trevas. E é justamente essa a causa. O mundo está em trevas porque o homem tem rejeitado a Deus. O mundo continua em trevas porque a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Aí está o verdadeiro problema deste mundo em trevas, na humanidade, nesse nível tenebroso, como os quais temos visto nos nossos dias. O mundo está em densas trevas, porque o homem está totalmente alienado de Deus. Cada vez mais que o homem busca conhecimento próprio, o homem vai se afastando do verdadeiro conhecimento, que é o que está na palavra do Senhor.
E esse conhecimento, esse entendimento, essa luz que a palavra de Deus traz para o homem, é uma compreensão que nós cristãos já temos, porque o Senhor nos deu essa iluminação. E o Senhor deseja que, como cristãos, nós possamos iluminar as pessoas que ainda se encontram distante de Deus, das pessoas que ainda se encontram em densas trevas. Perceba isso, irmãos. Todo conhecimento que o homem tem buscado adquirir, pegue aí os últimos 200 anos da história da humanidade. Todo conhecimento que o homem adquiriu não conseguiu trazer o homem para mais perto de Deus. O homem continua preferindo as trevas do que a luz. O homem continua desejando realizar as suas próprias vontades, satisfazer os seus próprios desejos, do que obedecer ao Senhor. O homem deseja ser o Senhor de si. O homem não aceita que ele precisa prestar contas a um Deus que é soberano, que é poderoso, que é o Criador de todas as coisas. E o homem quer dominar a sua própria vida, ele quer ser Senhor de si. E o resultado, irmãos, de tudo isso, é que embora as pessoas saibam o que é correto, elas até sabem o que é certo. Muitas pessoas você conversa, pregam o evangelho, elas falam, eu até sei que o caminho é esse, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, mas eu acho que ainda não é o momento. Eu não me sinto pronto. Imagine, irmãos, é como se você estivesse chegando para uma pessoa que está em estado terminal de vida, desenganada. Você tem o único remédio que pode curar aquela pessoa da morte que está ali batendo na porta. Você está dizendo, tome isso aqui, esse remédio vai te trazer vida, você não vai morrer se você tomar isso. E a pessoa continua ali negando. Ela até sabe que o remédio vai curar ela, mas ela não quer. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. As pessoas estão em densas trevas, nós, enquanto cristãos, estamos pregando o evangelho, a igreja está falando da mensagem da salvação de Cristo e as pessoas estão rejeitando cada vez mais essa mensagem. E veja que Satanás ainda tem potencializado isso, que as pessoas aí fora têm tomado ódio da mensagem do evangelho do Senhor Jesus. E por que isso acontece? Porque o próprio diabo sabe que essa palavra, esse evangelho, é a única forma daquelas pessoas serem libertas. E por isso o coração tem se tornado cada vez mais endurecido do homem. E eles não têm dado ouvido ao evangelho do Senhor Jesus. Conhecemos até pessoas, irmãos, que muitas vezes procuram se educar, ser uma pessoa até com um comportamento moral, uma pessoa controlada, mas isso não vai adiantar de nada, enquanto a natureza dela continuar uma natureza pecaminosa e decaída. Mas a palavra do Senhor, que é luz, ela traz a solução para esse problema. E foi o que Jesus falou com Nicodemos: importa-vos nascer de novo. É a única coisa que pode ser feita para que o homem seja liberto das trevas, para que o homem seja liberto das trevas que rodeiam esse mundo, é nascer de novo. É verdadeiramente ter um compromisso com Deus, é estar completamente em comunhão com aquele que é a verdadeira luz. Irmãos, o que o homem precisa não é de mais luz. A luz de Cristo e do Evangelho é suficiente para ele. O que o homem verdadeiramente precisa é de uma nova natureza que o faça amar mais a luz do que as trevas. E nós estamos neste mundo justamente para anunciar essa mensagem, para dizer a essas pessoas: você está perdido, você está em trevas, mas há uma solução para esse teu problema. E a solução está em Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo. E eu estou aqui como um transmissor dessa luz de Jesus, para trazer essa verdade para você, para iluminar a sua mente e o seu coração através do Evangelho, para que a luz de Jesus ilumine os seus caminhos e ele te leve de volta
para a comunhão com o Pai. Foi para isso que Jesus veio. Esse caminho que nós estamos aqui para iluminar, para que as pessoas possam se achegar a Deus, é justamente a mensagem do Evangelho, que diz que Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu vejo, irmãos, nós enquanto cristãos, como se fôssemos aquela pista de aeroporto à noite, né? Acho que muitos já viram aqui. Quando o avião está descendo, o piloto está lá, né, nas alturas, não vendo muita coisa, mas na altura que ele está, de longe, ele sabe onde tem uma pista de pouso, né, para o avião ali pousar, por causa daquelas luzes, né, que estão ali em volta da pista. Então o piloto consegue ver de longe onde está a pista, onde é que ele pode pousar, se a pista é larga o suficiente para o avião que ele está ali pilotando, se ele pode pousar ali naquela pista, ou se é uma pista mais estreita, como é que ele deve pousar. E aquela luz que vai mostrar o caminho ali para o piloto. E nós estamos neste mundo como essas luzes, irmãos, mostrando ao mundo qual é o caminho que eles precisam trilhar para se chegar a Deus, que é justamente através do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos continuar anunciando a este mundo que somente Jesus nos proporciona uma nova vida, uma vida que ama a luz e odeia as trevas. O Senhor nos chamou para isso, irmãos. E a passagem continua dizendo lá: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. As cidades que eram bem edificadas, né, que tinham grandes edificações, eram os lugares mais iluminados daquele tempo. Lembre que aqui não tinha energia elétrica ainda. Então, as grandes cidades tinham um sistema próprio de iluminação nas ruas, nas casas. Então, imagine essas cidades bem iluminadas, em cima de uma montanha, onde pessoas à distância podiam ver aquela cidade. Não se pode esconder essa cidade, porque a luz dela brilha muito forte. E todas as pessoas conseguem ver quando estão ali próximas àquela cidade, próximos ao monte onde a cidade está edificada. E Jesus continua dizendo também: nem se acende uma candeia, que era a lâmpada daquele tempo, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Ninguém acendia uma candeia naquele tempo para botar embaixo da mesa. Não ia iluminar nada, eles iam continuar com a casa escura. Mas se acendia a candeia para colocar no velador, no lugar alto na parede, para que aquela candeia pudesse iluminar toda a casa. E assim tem que ser todos os cristãos que são luz neste mundo. Nós não fomos chamados para ficar escondidos. Não fomos chamados para estar dentro das nossas casas, presos dentro de 4 paredes da igreja. O Senhor tem nos chamado para iluminar este mundo. Onde quer que estejamos, precisamos ser luz. Não podemos nos esconder, não podemos ter medo, não podemos ter vergonha, irmãos. O Senhor nos chamou para ser luz. Se você tem servido ao Senhor e você não tem pregado o Evangelho, se você tem servido ao Senhor e você não tem sido luz no seu ambiente de trabalho, no meio da sua família, no lugar onde você estuda, você está sendo como uma cidade edificada no monte que é escondida, talvez por uma grande nuvem densa. Você está sendo como a candeia que é acesa e colocada debaixo da mesa, que não vai iluminar nada. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o cristão que age dessa forma não tem serventia nenhuma. O Senhor nos deixa neste mundo para que a gente seja luz, para que a gente ilumine este mundo com a mensagem do Evangelho, falando do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos calados. Nós estamos acesos debaixo de uma mesa, nós estamos escondidos, nós não falamos nada onde estamos. Esses cristãos não estão tendo utilidade nenhuma. E assim, como nós lemos de manhã, né, o sal que perde o seu sabor não tem utilidade nenhuma, a não ser jogado no chão para ser pisados pelos homens. Nós vemos, irmãos, lá no Apocalipse, quando o Senhor fala às igrejas da Ásia Menor, quando a igreja perde a sua utilidade aqui nessa terra,
o que o Senhor faz é eliminar aquela igreja. É isso que o Senhor faz. Como é que nós queremos ser cristãos neste mundo sem utilidade nenhuma? Estamos aqui para sermos sal da terra e luz deste mundo. Estamos aqui para proclamar o Evangelho. Se nós, enquanto cristãos, não abrirmos a nossa boca para mostrar ao pecador o verdadeiro caminho que vai levar ele de volta para Deus, o pecador vai continuar perdido a vida dele toda. Ele nunca vai se encontrar com Deus por suas próprias forças. A não ser que Deus haja de outra maneira, mas a palavra diz que a fé vem por ouvir o Evangelho, não tem outro meio. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo, mas se você não pregar o Evangelho para o seu colega de trabalho, ele nunca vai poder crer no Senhor Jesus. E é essa mensagem que nós carregamos, e essa mensagem é luz para esse mundo de trevas. Porque o problema do mundo, irmãos, é porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras são más. E se nós não pregarmos o Evangelho para essas pessoas, elas nunca saberão da verdadeira condição dela. E o Senhor tem nos chamado para isso, irmãos. Para sermos luz nesse mundo de trevas, nós precisamos, em primeiro lugar, termos sido verdadeiramente iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E para sermos também verdadeiramente luz neste mundo, nós devemos ser conhecidos por Deus como filhos dele. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O texto vai dizer que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quais são as boas obras que a igreja, que o cristão pode fazer? É glorificar a Deus através de suas atitudes. As boas obras são todas as obras que nós fazemos com o intuito de que Deus seja glorificado através das nossas vidas, irmãos. E o que é que nos prepara e nos habilita para fazermos essas boas obras? É a palavra do Senhor. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. É isso que a palavra diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. E o Senhor Jesus está dizendo lá no verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E o que vai nos habilitar para fazermos essas boas obras é justamente a palavra de Deus, habitando ricamente nos nossos corações. É isso que o Senhor requer de nós, irmãos. O Senhor requer que nós sejamos luz. E luz também significa santidade. Porque lembre que a luz mostra o que está nas trevas. Então, lá, João, na sua primeira epístola, no capítulo 12, vai dizer que Deus é luz. E nele não há trevas alguma. E João quer justamente falar isso. Deus é santo. Deus é totalmente puro. E Ele deseja que nós sejamos do mesmo jeito. E nós, enquanto cristãos, precisamos buscar isso, irmãos. Uma vida de santidade. Meus irmãos, trazendo algumas considerações dessa palavra para as nossas vidas. Lembre-se que para ser luz nesse mundo, nós precisamos ter provado, primeiramente, da iluminação do Senhor nas nossas vidas. Lembre-se que nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Cristo que está em nós. É necessário nós nos exercitarmos no conhecimento de Deus, para que nós nos tornemos maduros, para que nós sejamos homens e mulheres espirituais. E o Senhor Jesus deixou provisão para nós, para que nós pudéssemos chegar a esse nível de maturidade. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é o que nos fortalece, que é o que nos edifica, que é o que nos torna mais conhecedores de Deus e da sua santa vontade. Nós temos a igreja, que é essa comunidade dos santos,
que nós estamos inseridos, que o Senhor Jesus nos tornou parte quando nos salvou. E o Senhor nos colocou fazendo parte deste corpo, desta igreja, visando a nossa mútua edificação para a adoração totalmente a Ele e para o nosso amadurecimento espiritual. Nós temos a oração, que é a nossa arma contra as obras da nossa carne, contra as trevas, e é o meio pelo qual nós falamos com Deus e nos tornamos mais íntimos do Senhor. E lembremos que nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso professor, aquele que nos incentiva, que nos motiva, que nos capacita para toda boa obra. É o Espírito Santo que aplica a palavra de Deus nas nossas vidas e nos ajuda a viver uma vida reta que agrada ao Senhor. Então não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa para você tentar se justificar diante de Deus, porque você não agiu como luz neste mundo, porque o Senhor nos deixou provisão para que nós sejamos luz neste mundo. Se porventura alguém entrou aqui por essas portas nessa noite e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, lembre-se daquilo que falamos. Este mundo está em densas trevas e apenas a luz da palavra de Deus que pode te mostrar o verdadeiro caminho que pode te fazer chegar até Deus, que é o Senhor Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não é a busca do autoconhecimento, não são seus estudos, não é o seu trabalho, não é a sua realização profissional, não é muito dinheiro no banco que vai te tirar das trevas, que vai te trazer de volta aos caminhos do Senhor, mas é apenas Jesus que pode fazer isso. E nós, enquanto igreja, estamos aqui nesta noite para proclamar essa verdade para você. E a nossa oração é que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, te convencendo da verdade dessa palavra, para que você possa se render totalmente a Jesus e Ele possa fazer uma grandiosa obra na sua vida, te tirando das trevas e te trazendo para o reino de luz, que é o reino do Senhor. Fiquemos firmes, igreja. Estejamos firmes e possamos agir como o Senhor nos chamou para agirmos, como sal dessa terra e como luz deste mundo. Se nós não exercermos a nossa função deste mundo, o mundo estará mais perdido do que ele já é. E o Senhor conta comigo e com cada um de você, para que a gente continue proclamando o Evangelho, para que nós possamos continuar proclamando o nome de Cristo neste mundo. Só Ele poderá salvar este mundo e os homens das densas trevas nas quais eles se encontram. Além disso, louvamos a Deus por sua grandiosa obra nas nossas vidas, porque Ele nos tirou dessas densas trevas. Ele nos trouxe iluminação, nos trouxe compreensão da palavra de Deus, nos deu fé para crermos em Seu Filho, e louvamos a Ele por isso nessa noite. Amém. Vamos orar ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por Tua grandiosa obra em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos chamou para servirmos a Ti, ó Pai, como sal e como luz neste mundo. Ajuda-nos, Senhor. Reconhecemos diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos medos. Estamos aqui diante do Senhor pedindo perdão pelas diversas vezes que temos agido como uma lâmpada escondida, Senhor. Pelas vezes que temos estado no meio de pessoas ímpias e não temos falado do Teu Evangelho, não temos testemunhado de Cristo Jesus, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Muitas vezes por vergonha, por medo. O Senhor não nos chamou para isso, mas o Senhor nos deu o Teu próprio Espírito como nosso ajudador, o nosso professor, aquele que nos dá as palavras corretas quando abrirmos a nossa boca para falar de Ti. Pedimos ao Senhor que nos dê ousadia, ó Pai, ousadia no Senhor,
para brilharmos ainda mais neste mundo de trevas. Livra-nos, Senhor, das densas trevas. Continua nos cercando com teu poder, nos guardando e nos protegendo. E que nós possamos ser instrumento para iluminar a vida de muitas pessoas que estão à nossa volta. Oramos, Senhor, pelos nossos familiares que ainda não te conhecem. Senhor, quão difícil é, ó Pai, pregar o Evangelho para aqueles que são nossos parentes. Muitas vezes eles não levam em consideração aquilo que a gente fala. Como a tua palavra diz, que o profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. E como isso às vezes dói o nosso coração, Senhor. Nós pregamos, falamos de Cristo e o coração das pessoas continua endurecidas. Mas nós reconhecemos que não são as nossas palavras que vão trazer arrependimento a eles, mas é o teu Espírito Santo. E por isso nós pedimos, Senhor, age na vida deles. Age, Senhor, na vida dos maridos, das esposas, dos filhos que estão afastados dos teus caminhos, que têm amado mais as trevas do que a luz. Que o teu Espírito Santo faça uma grandiosa obra, Senhor, na vida deles, trazendo o pleno convencimento do quanto eles precisam do Senhor. E que eles se voltem para ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o verdadeiro propósito ao qual o Senhor nos deixou neste mundo. Precisamos iluminar esta terra que está em densas trevas e nos capacite para tanto, Senhor. E nos ajude para continuarmos brilhando a luz de Cristo neste mundo, para que o Senhor seja engrandecido através das nossas boas obras. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.